Quero convidá-las para ficarmos de pé, vamos orar mais uma vez. Convido o pastor Daniel Medeiros para estar orando conosco, orando para que o Senhor fale conosco agora através da sua palavra. Em seguida, assim em pé como estamos, estaremos recebendo nosso pastor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por este momento precioso de estar na tua casa te servindo. Sentimos a tua glória através dos louvores. Fomos tocados pelo teu Espírito, Senhor, e agora vamos ouvir a tua voz por tua palavra. Sempre tem feito assim na instrumentalidade do teu Filho. Toma o nosso pastor, usa-o mais uma vez. Nós te suplicamos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amados, tome o vosso assento, por gentileza. Gostaria de, nesse instante, dar boas-vindas a todos os nossos obreiros, aqueles que vieram de mais longe. Esperamos, durante a realização de nossa escola bíblica, receber conosco outros companheiros que estarão chegando, outros estados, já temos alguns presentes. Louvo a Deus pela presença de uma caravana do estado do Mato Grosso, lá de Cáceres. Pastor Valentino e seus companheiros, vocês são bem-vindos à nossa casa, à casa do nosso Pai. Queridos, Escola Bíblica de Obreiros, gostaria que todos nós pudéssemos aquilatar de uma maneira bem pensada, bem detida, o valor de uma escola bíblica. Amados, a nossa escola, irmãos, não obstante escrevemos uma apostila, mas os nossos obreiros do nosso ministério em São Paulo e aqueles irmãos que vêm estar conosco, eles conhecem como nós administramos a escola bíblica, como é a nossa liturgia. Eu me recordo que cada um de nós, os pastores mais antigos aqui do Belém, fomos orientados pelo pastor Cícero Canuto de Lima, de saudosa memória. Irmão Cícero não fazia uma escala, irmãos, preventiva para os obreiros, mas ele mandava que cada um de nós estivesse preparado, porque ele poderia chamar a qualquer um de nós para dar 1 hora de estudo bíblico. A hora dele era 60 minutos. Se alguém parasse um pouco antes, ele mandava completar. Ele era muito cuidadoso. Se alguém quisesse continuar depois dos 60, ele mandava sentar. Também não passava. Meus irmãos, um outro sim, ele era muito cuidadoso também, irmãos, quando nós citamos versículos assim de cor. Eu me recordo que em uma das nossas escolas, um dos nossos companheiros, muito empolgado, ele estava recitando vários versículos e de repente ele disse: como está escrito, Deus escreve por linhas tortas. Ele levantou-se e disse: irmão, está na sua Bíblia isto? Na minha Bíblia não tem esse negócio, viu? Meus queridos, o que eu quero dizer com isto, amados, é que nós oramos a Deus e pedimos a Deus unção, sabedoria do céu, para falar o que está escrito na palavra de Deus. Bíblia pura, aleluia, para ministrar, para a edificação da igreja, para o nosso crescimento espiritual, para que cada um de nós melhore aquilo que estamos fazendo no trabalho do Senhor Jesus. Mesmo porque, amados, nós acompanhamos
o desenvolvimento intelectual do nosso povo. Deus tem abençoado a igreja e, amados, graças a Deus que a nossa igreja hoje, uma grande parte dos nossos jovens, quase todos formados, aqui nós temos doutores que dá, irmãos, não é uma bênção do céu, porque Deus tem abençoado o seu povo. E isto cobra de nós, os obreiros, a necessidade de buscar o Senhor, ler Bíblia, orar ao Senhor, buscar a graça de Deus, para que, amados, ao abrirmos a Bíblia Sagrada, Deus abra os céus e derrame a sua unção sobre a igreja do Senhor Jesus. Meus queridos, eu queria, nos minutos que temos, convidá-los para uma ligeira meditação no que escreveu São Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, capítulo de número 17, nós estaremos lendo os primeiros versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os primeiros versículos. Jorginho, você é bem-vindo à sua casa. Deus te abençoe. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anunciam, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, disseram eles: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Amém. Meus queridos, São Lucas, com muita unção de Deus, escreve os primórdios de uma maneira detalhada, como a igreja do Senhor, edificada por Jesus, ela se desenvolvia, amados, e era um crescimento. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos com muita atenção, nós observamos que a igreja crescia em todas as direções, visto que, amados, o evangelho que aquele grupo de crentes pregava, a palavra que eles receberam da parte do Senhor Jesus, as mensagens seguidas, proferidas pelos apóstolos e pelos discípulos, não eram palavras vazias, não eram discursos, não tinha uma oratória catedrática para impressionar o auditório, mas São Paulo dizia com muito ênfase: a minha mensagem eu prego o Cristo e este o crucificado. Ora, queridos, eu entendo que nisto estava o segredo de todo o desenvolvimento espiritual, o crescimento espiritual daquele povo. Quando nós lemos, queridos, lá os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos compreender, amados, que havia uma atividade constante por parte do pequeno grupo de crentes, mas aquele grupo
recebia do Senhor tanta unção, havia tanto poder na vida daqueles homens. A mensagem por eles proferida tinha, amados, uma penetração tão profunda no coração dos ouvintes. Eu me recordo, e Lucas nos conta, que quando Pedro, após o derramamento do Espírito Santo, quando Jerusalém foi aturdida diante do barulho que aquele grupo fez, porque, irmãos, crente cheio do Espírito Santo, ele não suporta ficar calado. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Aleluia. Ah, amados, um poder, irmãos, no nosso interior, na nossa vida espiritual, no nosso coração, há uma energia que brota lá do Espírito Santo, o dínamo do céu, que produz a nossa alma, amados, esse desejo ardente de glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, e isto faz com que a nossa alma, o nosso espírito, irmãos, chegue mais perto do Senhor em adoração. Ora, queridos, aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles estavam fazendo um barulho muito grande. E diz-nos Lucas que aqueles que estavam em Jerusalém, participando daquela grande festa nacional, eles vieram por causa do barulho, e eles vieram até aquele pequeno cenáculo, onde estavam aproximadamente umas 120 pessoas, entre homens e mulheres. E eles ficaram certamente do lado de fora, curiosos para saber o que estava acontecendo lá dentro. Mas o barulho era tão grande, e eles não compreendiam. E dado um instante, irmãos, eles foram tomados pela sua atenção, porque eles começaram a ouvir, eles começaram a perceber que, amados, aqueles que estavam lá dentro estavam falando em suas próprias línguas, falavam no idioma daqueles que estavam lá fora. E eles ficaram, irmãos, admirados, porque eles tinham conhecimento que aquele grupo que ali estava era um povo muito simples, uma grande parte, homens simples e indoutos, mas quando o Espírito Santo enche o coração do crente, amados, por mais simples que eles sejam, a sua palavra tem graça, a sua palavra tem unção, a sua palavra penetra, porque é Deus que fala pelos nossos lábios, para a glória do seu nome. Bendito seja o Senhor. Ora, queridos, naquele instante, eles ficaram pasmados diante do que eles ouviam. Levanta-se Pedro. Imaginem Pedro, pescador. Não encontramos na biografia de Pedro, irmãos, que Pedro frequentasse qualquer, irmãos, universidade de então, alguma escola de então. Mas Pedro levanta-se cheio do Espírito Santo, amados, e profere uma grande mensagem para aquele povo. Mas o que eu queria lembrar os meus companheiros, que embora Lucas, ele não escreveu a mensagem de Pedro. Que pena, nós não sabemos o que Pedro pregou naquele dia. Mas ele estava tão cheio da unção do Espírito Santo. Quando Pedro termina de pregar, aquele povo que ouvia ficou empolvorosa. Eles diziam: e agora o que é que vamos fazer? O que faremos, varões e irmãos? Pedro dizia: arrependam-se cada um dos seus pecados. Aleluia. Meus queridos irmãos, meus companheiros, aí está o segredo do movimento do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus. Estes homens, amados, foram perseguidos de uma maneira tremenda. Haja vista que, para escapar com vida, eles se espalharam, houve uma dispersão. O próprio Lucas nos conta que um pequeno grupo saiu, irmãos, crente cheio do Espírito Santo, crente cheio do fogo do céu. Por onde eles passam, eles vão deixando um rastro de fogo, rastro de crente, rastro de servo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas conta-nos que eles passavam,
E eu falando de Jesus, Jesus ia salvando. Quando eles chegaram na Antioquia da Síria, ali, meus irmãos, eles pararam e continuaram a testificar. E Jesus continuou salvando. Meus companheiros, aqui está. O âmago do nosso ministério é falar de Jesus. É falar de Jesus, é testificar do grande Deus, falar do seu poder, falar da unção do Espírito, falar da operação de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos crer, e não somente pregar, mas sentir no coração a verdadeira certeza de que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ora, queridos, nós, amados, somos um pouquinho mais, os mais velhos, mais experimentados, que conhecemos a Assembleia de Deus, queridos, da década de 40 para cá. Na verdade, irmãos, a igreja cresceu, mas eu ainda experimentei fisicamente, participei de cultos que não chegou ao seu fim, porque fomos apedrejados. Quantas vezes estávamos reunidos no templo central, irmãos, e se ouvia as pedras caindo no telhado. Isto acontecia muitas vezes. Quantas vezes, irmãos, líderes religiosos na época invadiam a casa dos crentes, tiravam as Bíblias e levavam para as praças para fazer fogueira. Graças ao Senhor que o Brasil mudou. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, esta mudança tão grande, amados, sim, São Paulo deixou um conselho, lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 5, Paulo diz assim: aproveitem bem as oportunidades. Igreja do Senhor Jesus, aproveitemos bem as oportunidades. Ontem não tínhamos liberdade para pregar o Evangelho, hoje nós temos com abundância, graças a Deus. Ontem não tínhamos templos grandes, casas de oração, hoje Deus nos deu. Ontem nós não tínhamos, nossos pais não tinham dinheiro. Eu ouvi algumas vezes o pastor Cícero nos contar algumas experiências do seu ministério, e ele dizia: Zé Wellington, algumas noites eu passava o dia trabalhando, e à noite eu dobrava uma toalha, colocava no estômago, porque não tinha alimento, passava fome. Meu irmão, hoje Deus tem nos dado pão com abundância, graças a Deus. Aleluia. Não tínhamos transporte, hoje temos com abundância. Não havia comunicação, hoje já tem comunicação com abundância. Eu acho que já até demais. Essa internet, irmãos, já está exagerada, faz uma fuxicada tremenda, terrível, meu Deus do céu. Mas, meus queridos, escute, aquele período passou, Deus nos deu um novo período. A igreja do presente, irmãos, desfruta de uma abundância, de, irmãos, uma grande benevolência da parte de Deus. Há muita bênção do céu sendo derramado sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Agora, amados, nós temos, bendito seja o Senhor, Jesus tem salvo muitas pessoas da elite da nossa sociedade. Temos muitos irmãos aqui, nós estamos no culto aqui, eu estou falando aqui, irmãos, para juiz de direito, para desembargador, para médico, dentista, advogado. Olha, irmãos, graças a Deus por isto. Mas escute, meus queridos irmãos, esta grande bênção, esta mudança tão grande que o Senhor Deus, irmãos, fez para o bem da igreja, deve ser bem aproveitada por cada um de nós. Meus queridos, a mensagem de salvação, o escritor, o Isaías, ele disse que a nossa salvação é como um fogo. A salvação, irmãos, ela incendeia. O salmista no Salmo 39, ele diz que enquanto ele meditava, o coração dele pegou fogo, incendeu-se dentro de mim, a minha alma. Meus queridos irmãos, essa salvação, amados, ela produz energia, ela produz poder, ela produz alegria, e ela produz, amados, um desejo ardente de dizer para o pecador que aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele fará também na vida daqueles que estão nos ouvindo.
Mas, amados, escute-me, escola bíblica veio, amados, para nos ajudar. Para nos ajudar. Companheiros, nosso trabalho é um trabalho que exige de cada um de nós muito cuidado e muita atenção. São Paulo disse que o nosso ministério é aperfeiçoar santos. Imagine vocês, foi isso que Paulo escreveu, disse que é aperfeiçoar santos. Queridos, para aperfeiçoar santos, precisa de muita unção de Deus. E a escola bíblica acontece para nos ajudar, amados, para que, amados, esta chama que o Espírito Santo acendeu no nosso coração. O salmista disse que é Ele o Senhor, que acende esta centelha na nossa alma. Aleluia. A Bíblia diz que este fogo deve estar continuamente aceso, diz o Senhor, e não deve se apagar. E não deve se apagar. Glória a Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Estou me lembrando aqui, irmãos, daquela pobre mulher que foi comissionada por Deus para sustentar o profeta Elias. Lá, aquela senhora viúva de Sarepta. Nos diz a Bíblia, irmãos, que quando Elias chegou na sua cidade, ao entrar, ele viu ali uma mulher que estava catando graveto, catando lenha. Para quê? Para que o fogo na sua casa não se apagasse. Ela queria, irmãos, que na sua casa tivesse continuamente fogo. Irmãos, a Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Sem oração a sua alegria vai, pouco a pouco, vai baixando o termômetro. Você precisa e eu precisamos pedir graça a Deus, orar ao Senhor, para que essa efervescência do Espírito Santo esteja sempre, irmãos, aumentando em nossa vida. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, aumentando, como brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não se conforme, meu querido irmão, de ser um crente somente crente. Acostumou a ser crente. A vida espiritual, ela não é monótona. A nossa vida espiritual, ela é, irmãos, gigantesca e de um contínuo movimento espiritual. Nenhum de nós, eu tenho dito algumas vezes para vocês, nenhum de nós aceitou a Cristo para ser anão espiritual. Pedro nos aconselhou dizendo: cresça na graça e no conhecimento. Olhe para o Novo Testamento, olhe para o livro de Atos dos Apóstolos e vejam como esses homens, irmãos, cheios do Espírito Santo, como eles ganhavam almas para o reino dos céus. O texto que li, irmãos, quando Paulo ali chega, nos diz, irmãos, ele chega lá, Tessalônica, Beré, amados, e ali eles foram observados por aqueles que eram inimigos do Evangelho, e houve ali uma denúncia. Eles vieram às autoridades locais e disseram: olha, aqueles que alvoroçaram o mundo estão aqui entre nós. Aleluia. Amados, esta palavra tocou profundamente no meu coração. Aleluia. Depois você vai lá no dicionáriozinho do Aurélio e vê lá o que é que significa alvoroçar. Olha, tem alguém que diz que até virar de cabeça para baixo. Alvoroçar, irmãos, é mudar o estado. Irmãos, alvoroçar é entrar em evolução. Irmãos, alvoroçar, amados, é entrar num movimento constante e forte. Aleluia. Aquela igreja do passado, irmãos, aqueles pregadores, aqueles irmãos, aqueles discípulos, amados, por onde eles passavam, eles alvoroçavam. Irmãos, sabe por quê? Porque eles aprenderam com Jesus. Lucas, quando escreveu acerca de Jesus, ele disse que Jesus não só falava, mas ele também fazia. Meus queridos, nós estamos desenvolvidos culturalmente falando, temos muitas escolas, universidades, tantas escolas de teologia, estamos, aprendendo tanta coisa bonita,
E eu fico pasmado, muitas vezes alguns companheiros começam porque fulano de tal disse assim, olha, Demóstenes disse assim, olha, Shakespeare disse assim, Camões disse assim. Eu quero lá saber o que é que essa gente disse, eu quero saber o que é que Jesus está dizendo, aleluia, o que é que o Senhor está falando, bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra daquela gente morreu, a palavra de Cristo é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ah, queridos, esses homens alvoroçaram o mundo, companheiros pastores, lá na sua cidade. Qual é o conceito da sociedade, da sua cidade em relação à igreja que você é pastor? Aleluia. Será que eles olham assim e dizem, olha, o tempo deles está bonito, a religião deles está prosperando, será que eles têm vocês somente como religiosos? Jesus não nos chamou para ser religiosos, Ele chamou para ser testemunha, aleluia, Ele chamou para ser testemunha. E meus queridos, esse trabalho de ser testemunha de Jesus, irmãos, exige naturalmente, amados, uma cobertura do céu. Mas Jesus disse, olha, fiquem tranquilos, porque escuta, eu vou pedir para o meu Pai, Ele vai me dar um consolador para ficar com vocês, vocês serão revestidos deste poder, para ser a minha testemunha, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, aleluia. Meus queridos, alvoroçar o mundo, eu me recordo, há alguns anos atrás, talvez uns 20 anos mais ou menos, Gregório Campos, pastor das Assembleias de Deus em Panamá, eu me acordo de eu ser allá. Este querido irmão tinha uma linda igreja lá no Panamá, e um dia o Senhor lhe mostrou, e ele entendeu que o trabalho que ele fazia ali, outro poderia fazer. O Espírito Santo o mandou para o Equador, e a visão que Deus lhe deu, eu me recordo muito, quando você nos contou, Deus lhe mostrou uma multidão chorando, uma multidão chorando, aleluia. O Espírito Santo disse, você vai para lá, aquelas almas estão chorando, precisam de um conforto, de um consolo do céu, aleluia. Meus queridos irmãos, meus companheiros, há muita gente chorando. Nosso São Paulo, amados, a nossa cidade está tão violenta, há poucos dias, vocês ouviram, irmãos, e para minha admiração, aquele moço que esfaqueou aquele senhor que é candidato à presidência da República, irmãos, aquele homem, procuraram na agenda dele, e ele tinha lá escrito lá que ele tinha 3 obsessões. A primeira era aquele senhor, e deu o nome. A segunda, a maçonaria. E a terceira era Zé Wellington. Aleluia, glória a Deus. Mas olha aqui, nós temos 3 Zé Wellington aqui no púlpito, né? Não sei qual é dos 3, né? Aleluia. Aleluia. Mas meus queridos, eu olho para a minha Bíblia, e sabe o que foi que João disse para mim? Ele disse assim, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Aleluia. Nós estamos blindados pelo poder de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amados, essa gente ali chegou, irmãos, e alvoroçou a sociedade. Mas como assim? Sabe por quê, irmãos? É porque quando Paulo pregava, os pecadores se convertiam a Jesus. O poder de Deus na vida de Paulo, irmãos, era de uma monta tão grande, que eles traziam nos cultos, quando o doente não podia vir, eles traziam os aventais, Paulo orava, e Jesus curava à distância, aleluia. Pedro, a Bíblia nos diz, Lucas nos conta, que Pedro ia passando, a sua sombra curava. Amados, Jesus Cristo é o mesmo.
Jesus Cristo é o mesmo. E a ordem que Ele deu para a igreja do presente, a ordem que Ele deu para nós os crentes, Ele disse: irmãos, olha, vocês curem os enfermos. Mateus 10:8, curai os enfermos, aleluia, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, aleluia. Meus queridos, esta ordem foi dada pelo Senhor, aquele que disse: todo o poder o Pai me deu, aleluia. E Ele disse: olha a obra que eu faço, vocês puderam fazer maiores do que essas que eu fiz, aleluia. Amados, e a minha preocupação, queridos, é que nós não nos acostumemos com o Evangelho e fiquemos aqueles crentes calados. Está salvo, calado, satisfeito consigo mesmo, e então, irmãos, ele calou-se. Jesus disse: se você se calar, as pedras irão clamar no seu lugar. Aleluia. Oh, meus queridos irmãos, aleluia. A nossa salvação, amados, ela é viva, ela brota em nosso coração vida, energia. Eu uma vez contei para os irmãos aqui, acredito que os obreiros mais velhos, não sei se vocês conheceram o missionário Nelis Nelson. Nelis Júnior Nelson, ele contou-nos em uma reunião, ele era jovem e estava morando com seu tio, e o seu tio mandou que ele fosse lá na agência dos Correios buscar uma correspondência. Ele foi, e quando saía dos Correios, ele viu um grupinho, uma rodinha de pessoas ali, e um homem no meio com um livro na mão, falando de Jesus. Por curiosidade, ele se encostou ali e ficou ouvindo. Mas, amados, aquele homem que pregava era um homem simples, mas com tanta unção, que o jovem Nelson, que ouvia a mensagem, ficou preso, não voltou para casa e ficou ouvindo a palavra. Quando aquele homem fez o convite, ele aceitou a Jesus. Terminou o culto, ele foi para casa. Mas ele foi, irmãos, ali com um anseio, uma ansiedade tão grande. Chegou em casa com muita pressa, chegou e disse: tio, eu quero dizer para o senhor o que aconteceu comigo. Eu fui aos Correios, vi lá um grupinho, uma rodinha, e um homem com um livro na mão, ele estava falando de salvação. Eu encostei ali, e o que ele falou, eu aceitei, eu me entreguei para Jesus, eu agora sou um crente. Aí eu te disse: não, rapaz, tenha calma, eu também sou. Eu disse: não, tio, o senhor não é crente como agora eu sou. Se o senhor tivesse recebido o que eu recebi hoje, o senhor já tinha me contado há muito tempo. Aleluia, irmãos, esta gente aqui, diz a Bíblia, alvoroçava o mundo. E eu pergunto na sua cidade, qual o conceito da Assembleia de Deus? Aleluia, ó irmãos, este mundo lá de fora precisa olhar para o crente em Jesus e ter aquela mesma concepção que, amados, o povo da Antioquia, da Síria tinha dos crentes daquela época. São Lucas diz que quando aqueles crentes saíam na rua, o povo dizia: olha, ali vai um cristão, ali vai um cristão. Mas por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Meu irmão, você é uma testemunha de Jesus. Aleluia. O que Jesus te deu tem muito valor. Não há dinheiro neste mundo que possa pagar a sua salvação. Não há favor, não há, meu querido irmão, nenhum motivo que possa suplantar esta graça gloriosa do Senhor na nossa vida. São Paulo disse: nada pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você é candidato ao céu, você já está eleito, bendito seja o nome do Senhor. Se Jesus te levar para a eternidade agora, você vai morar eternamente no céu. Diga para o vizinho, diga para o seu colega de trabalho, diga lá na autarquia, que você é uma testemunha de Jesus, que Ele lhe salvou e pode salvar aqueles também. Amados, nós nunca experimentamos um período
onde há uma necessidade espiritual tão grande. Essa é pura realidade. Nós estamos vivendo uma crise no Brasil. Sim, melhorou um pouquinho, mas ainda temos muita dificuldade. E sabe, queridos, a melhor mensagem, a mais agradável e a mais aceitável no momento, irmãos, é a mensagem do Evangelho. Aleluia. Porque Jesus, amados, Ele recebe o mais vil pecador. Jesus perdoa ao mais hediondo pecador. Jesus, o Senhor, Ele resolve todos os nossos problemas. Ele é aquele que cura todas as nossas enfermidades. Ele é aquele que dirige a nossa vida. É aquele que abençoa os nossos passos. E nós, pastores, companheiros, não podemos nos acomodar. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor sempre foi um incômodo para o inferno. O diabo não está satisfeito com este culto aqui esta noite. Ele não está satisfeito com a sua vida glorificando a Deus. Ele quer ver você na lama, quer ver você no pecado. Ele quer que você esteja debaixo do domínio da mão preta dele. Sim, Senhor, Ele guarda. O Jesus te guarda, o Senhor te guarda. Mas escute, meu amado irmão, aleluia, esta proteção o Senhor Deus dá para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Aleluia. Mas, amados, Paulo escrevendo aos Romanos disse: mas como é que eles podem se salvar se não tem quem pregue? Se não há quem pregue, meus irmãos, nós temos muitos pregadores pregando filosofia. Amados, Paulo tinha razão, irmão. A mensagem é Cristo e este crucificado. Aleluia. Escuta, a filosofia de Platão ficou para lá, que ele já foi. O poder de Deus é o mesmo. Aleluia. Ele salva ontem e salva hoje. Neste culto que nós estamos terminando, irmãos, quando eu estou concitando aqui os meus companheiros a participarem da escola bíblica para o nosso crescimento espiritual. Amados, não creio que haja alguém entre nós que esteja dizendo: eu não preciso mais de aprender, eu já aprendi tudo. Eu creio que não. Eu não sou tão rude, irmãos, mas eu frequento a nossa escola bíblica aqui em São Paulo desde o ano de 1956 para cá. Eu frequento a escola bíblica e já se foram 62 anos. Pois bem, meus irmãos, eu não sou tão rude. E eu não troquei de livro. O livro é o mesmo. O livro é o mesmo. É a Bíblia Sagrada. Mas, queridos, a nossa Bíblia, amados, é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Ela é a palavra de Deus. Mas como assim? Eu estou hoje falando aqui, amados, sobre aquele grupo que, amados, alvoroçou. Amanhã você lê esse versículo e Deus te dá uma outra mensagem tão edificante no mesmo texto. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. O Espírito Santo se encarrega de revelar. Ele é o revelador da beleza desta palavra, do poder desta palavra, da luminosidade que sai dessas letras para iluminar a nossa mente. Aleluia. Eu estou dizendo aqui para os companheiros amados, vamos estar para aprender mais, para continuar alvoroçando o mundo. Aleluia. Glória a Deus, amados. Dói na alma ver, olha, centenas, milhares de jovens mergulhados na delinquência aqui em São Paulo. Quantos irmãos, quantas famílias, e até porque não lamentar, alguns filhos de crentes estão, irmãos, também dominados pelos vícios das drogas, e como eles trazem tristeza para esses pais. Quantas vezes você já não chorou? Quantas lágrimas você derramou por ter o seu filho um viciado nas drogas? E aquele vício é tão forte,
ele começa a gastar tudo que tem, depois começa a vender tudo que tem. Quando ele não tem mais nada de si, começa a tirar dos outros para poder comprar drogas. É uma coisa miserável. E sabe, meu irmão, minha irmã, não adianta colocar no instituto não sei daqui, o instituto de lá, isso não resolve nada, mas Jesus resolve. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Companheiros, continuemos falando de Jesus, continuemos pregando o Evangelho, continuemos falando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Ao encerrar o nosso culto, amados, eu não posso terminar este culto sem oferecer uma oportunidade aqui. Possivelmente nós tenhamos algum amigo, alguma senhora, algum jovem que veio aqui trazido por alguém. Talvez você entrou aqui por curiosidade, mas eu quero dizer para o seu coração: Jesus te ama, Ele quer salvar você também. Aleluia. Você é alguém amado pelo Senhor e Ele quer salvar a sua vida. E eu queria fazer um convite em nome de Jesus. Queria saber quantas pessoas estão aqui entre nós que não são crentes. E esta noite Jesus falou ao seu coração. Você veio a este culto e você sentiu os seus pecados. E você certamente entendeu: religião, dinheiro, promessa, sacrifício, essas coisas de nada valem. Preto velho, pai Jacó, pai Girão, essas coisas não valem coisa nenhuma, tudo coisa do cão. Mas Jesus te salva. Jesus te ama, Jesus te ama, bendito seja o nome do Senhor. Eu pergunto: onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Cristo como seu Salvador? Levante a sua mão, diga para Deus: eu quero Jesus como meu Salvador, para transformar a minha vida, para me libertar dos meus pecados, para curar as minhas enfermidades, para dar um novo norte à minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, a primeira pessoa que deseja receber Jesus no seu coração, meu amigo, minha senhora, entenda que este convite é de grande valia para a sua vida. Eu estou aqui lhe convidando para você deixar de caminhar para o inferno e de hoje a seguir você está caminhando com a igreja para o encontro com o Senhor Jesus. Ali vem o moço, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Onde está uma segunda pessoa? Em nome do Senhor, irmãos, possivelmente está ao seu lado. Esta pessoa está aqui pela primeira vez, está inibida, e você pode ajudá-la. Aleluia. Estenda você o seu carinho e traga esta pessoa até aqui. Nós vamos orar por ela também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há mais uma pessoa para Cristo? Glória a Deus. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O céu está em festa agora. Bendito seja o nome do Senhor. Há mais uma pessoa para Jesus esta noite? Teríamos aqui algum irmão que está fora da igreja, triste, e você abandonou a Jesus, mas esta noite o Espírito Santo trouxe a este culto. Eu quero lhe convidar em nome do Senhor: venha esta noite renovar a sua vida espiritual aos pés de Jesus. Ele tem poder para restituir tudo que o inimigo tirou. Ele tem poder para lhe dar esta noite, em nome de Jesus. Eu convido a igreja para que fique em pé. Aleluia. Cristo sem tardança, receber perdão.
pessoa para Cristo, nós vamos orar por este moço. Oraremos também por você, em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Wellington. Pastor José Roberto. Pedro da Silva Costa. Obrigado pelo Costa. Oremos. Se você pode, estende as tuas mãos na nossa direção aqui. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós te adoramos, ó Deus, te bendizemos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que vimos e ouvimos aqui nesta noite. O Senhor é o nosso Deus que fala os nossos corações, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor, este Senhor que chegou aqui para te aceitar como Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida, ó Pai. Manifesta o teu poder, restaurando a saúde, restaurando a moral, restaurando a dignidade, ó Deus. Pai celeste, em nome de Jesus Cristo, escreve, Senhor, não somente o nome dele, mas também da família, Senhor, trazendo aos teus pés a cada um, ó Pai. No nome de Jesus, manifesta o teu poder e nós somos agradecidos a ti, ó Pai. Amém. Meus amados, permaneçamos em pé. Nós estamos terminando o nosso culto. Porém, antes, irmãos, eu queria lembrar a igreja, nós estaremos realizando no último domingo deste mês o nosso 5º batismo nas águas deste ano, né? O quinto, né? É o 5º, é isso mesmo. O 5º batismo nas águas, naturalmente, lá no Templo Novo. Não sei se nós temos aqui esta noite algum candidato ao batismo. Temos algum candidato ao batismo? Nós vamos, naturalmente, consultar a igreja de hoje a seguir. Nós temos algum irmão crente, está liberto, salvo, alegre com Jesus e que assumiu uma nova responsabilidade diante de Deus? Glória a Deus. Nós queremos lhe convidar, meu irmão. Aqui tem esta jovenzinha. Como é o seu nome, filha? Seu nome? Anne. Quem conhece a Anne? Podemos batizá-la? Amém? Glória a Deus. Cadê o nosso diácono? Cadê a ficha? Aleluia. Vem cá, meu filho. Ele vai estar... Anne, você vai preencher... Olha aqui, você vai preencher uma ficha. No último domingo de setembro, lá no Templo Novo, o nosso batismo começa impreterivelmente às 9 horas da manhã. Você traga uma roupa comum para descer as águas. Tranquilamente, pode estar gelada, a água é morna, é quente, o tanque, a água é renovada, você pode ficar tranquila, certo? Traz uma roupinha para descer as águas e uma toalha para se enxugar. Receba essa ficha aí. Muito bem. Meus irmãos, nós falamos aqui, alguns dias atrás, estes dias eu tenho viajado muito ao interior do estado, tenho estado com os irmãos no interior do estado, mas nós falamos aqui, me parece que foi no culto da ceia que falamos das cadeiras, foi muito bem. Os irmãos sabem que nós estamos orando a Deus para mudar para o Templo Novo, mas aquelas cadeiras que nós temos lá, irmão, são ruins demais. Aquilo ali foi uma emergência, na verdade. Pois bem, mas eu comprei, ou melhor, nós compramos 5.000 cadeiras por enquanto para colocar embaixo. Pois bem, aquelas cadeiras, ela tem um preço X, são poltronas. Olha, eu não sei, está aí no... Você pode mostrar aquela cadeira aí, meu filho? Será que está aí? Está fácil? Aí pronto, daí, olha, ela esse assento é removível. Opa, perfeitamente, ok. Pois bem, não compramos dessa cor para que essa cor suja com facilidade. Compramos uma cor um pouco mais escura, bonita, que não vai agredir o ambiente, pode decorar do jeito que quiser, vai ficar bonito. Pois bem, e, queridos, eu vou dizer para vocês, nós demoramos um pouco, passei alguns dias, porque o meu velho pai, que está na eternidade, um dia ele me deu um conselho, porque eu vim do comércio. Ele falou para mim, disse: meu filho, compre a melhor mercadoria da praça, pelo menor preço e pela melhor condição de pagamento. Então esse trio aí, irmão, está na cabeça até hoje.
Eu passei alguns dias teimando com aquele senhor, que ele queria um preço, e eu pechinchei por outro, por fim, chegamos a um acordo. Pois bem, e não foi tão difícil comprar. Agora temos que pagar, não é? Temos que pagar. Meus irmãos, os pastores, nós tivemos a nossa reunião, e estamos cada um com a responsabilidade de pagar a cadeira, mas a igreja do Senhor, eu queria pedir a você, esta cadeira, a cadeira dos R$ 285 cada uma. Pois bem, e você pode pagar com seu cartão de crédito, aí você escolhe o pagamento em 3 pagamentos, 5 pagamentos, 10 pagamentos, só que tem que pagar, né? Em 3, ou 5, ou 10 pagamentos, mas divida de acordo com a sua possibilidade, não é? Agora, quem puder, eu sei que aqui nós temos alguns irmãos que podem, e graças a Deus, você que pode doar 10 cadeiras, pode doar 20, 50, 100, não tem problema nenhum. Nós não somos orgulhosos, recebemos de maneira muito humilde. Pode, mesmo porque você, aí na saída do templo, ou melhor, na entrada do templo, nós temos alguns irmãos que estão com maquininha, é isso? No balcão do diácono ali, você vai lá, diz como é que você quer pagar, quantas cadeiras você vai doar. Meus irmãos, nós precisamos, o desejo é que essas cadeiras, ele disse que o senhor quer que entregue com quanto dia? Eu digo, não entrega agora não, porque nós já estamos trabalhando lá dentro para não sujar, não é? E demos um prazo para entregar. Eles são de Maringá, lá do seu estado, lá do Maringá, e são crentes também da nossa igreja. Bom, o resultado é que, irmão, nós estamos pedindo a você, ajudem-nos a pagar estas cadeiras. Olha, cada um dos irmãos podia dar uma cadeira, e quem puder dar 10, dá 10, dá 20, dá 50, tá certo? E aqui eu tenho na minha retaguarda os pastores, eu falei para os pastores aqui do Belém, cada um precisa pelo menos dar, no mínimo, cada um dá 10 cadeiras, não custa nada, rapaz, não é nada, é só R$ 2.850, oh meu Deus do céu. Eu dou 10, pastor. Pronto, pastor, aqui, eu já dei, já paguei para ele, muito bem, pronto, aqui 10, a irmã Wanda, cadê a irmã Wanda? Está de pé a palavra? Vai dar 10? Aleluia, muito bem. Olha, irmãos, olha, depois vocês procuram, olha, vocês lá fora, sai lá direitinho. Bem, mas sai, vai lá com o cartão e faz isso aí. Na saída aí, os jovens, a nossa mocidade, está distribuindo aí cachorro quente. Olha, cachorro quente, passa aí, pega cachorro quente, dá só uma oferta de R$5. Esses meninos precisam fazer a festa deles, e eles, irmão, jovem, a idade que eles estão, é aquela é meio difícil, não tem emprego, está estudando e tal, o dinheiro é pouco, mas esses meninos são abençoados, viu? Então nós vamos ajudá-los também, depois do culto, ok? Amanhã, irmãos obreiros, amanhã, lamentavelmente, nós não podemos receber aqui as nossas irmãs. A casa é pequena, os nossos obreiros, eles enchem essa casa, de maneira que amanhã, às 8h30 da manhã, horário britânico, 8h30 da manhã, começaremos o nosso período de oração, certo? Irmão, chega, não vai conversar com o companheiro, não sente e abre o Mensageiro da Paz, você vai ler Mensageiro da Paz quando chegar em casa, nem a sua Bíblia, você vai chegar e dobra o teu joelho e vai orar, vai conversar com Jesus, tá certo? Então, até às 9 horas, de 9 horas a seguir, irmão Gregório Campos estará segunda hora, se Deus permite, glória a Deus, muito bem. A primeira hora está com o pastor Expedito Marinho, glória a Deus. E a terceira hora com o pastor Luiz César Mariano, cadê Luiz? Ok? E depois nós estaremos escalando aqueles que estiverem conosco, amém? Faltou. Oremos, meus amados. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que tivemos esta noite de estar na Tua casa, na Tua presença, para Te adorar, ó Pai amado,
para receber de Ti tudo quanto tens preparado para cada um de nós. Agradecemos pela palavra que ouvimos, agradecemos porque mais uma vez Tu usastes o Teu servo, Senhor, nosso pastor, para nos trazer a palavra dos céus para os nossos corações. Eu quero Te pedir agora, Pai, quando estamos nos dirigindo para os nossos lares, receba o nosso culto nesta noite, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas, livra-nos de todo mal, de acidentes, de assaltantes, ó Pai querido. Proteja cada um dos Teus filhos e conceda a todos nós uma noite de paz e de bênçãos. Receba, Deus, a nossa oração, pois Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui presente. Nós dizemos amém.